Hoje, pessoal, nós vamos fazer uma aula sobre indicação de medicamentos para grávidas, mas especificamente de problemas gastrointestinais. Eu pensei especificamente em azia, má digestão, enjoo, prisão de ventre, diarreia, esse tipo de problema, né? Para vocês poderem saber o que fazer. E antes da gente falar sobre esse tipo de problema, é muito importante a gente desmistificar a indicação farmacêutica para grávidas, a prescrição farmacêutica para grávidas. Via de regra, os farmacêuticos não gostam de fazer indicação para grávida. Via de regra, eles entendem que é um público que é só o médico que pode fazer a prescrição de medicamentos. E isso a gente precisa desmistificar por várias questões. Primeira delas, a mais importante delas, nós estamos habilitados a fazer indicação de medicamentos e prescrição de medicamentos para grávidas. Aquela legislação que nos permite fazer isso, ela é para qualquer público, não é só para adulto. Você pode indicar para bebê, para criança, para grávida, né? Então, não tem restrição de paciente, a gente pode sim fazer, a legislação ela é geral. Primeiro, a gente desmistifica isso. Em segundo plano, entender que quando uma mulher ela está grávida, ela está num momento de muita fragilidade emocional, ela está num momento de muitos problemas, de muitas descobertas, e ela está sim com o organismo dela mais sensível, e quando você faz uma indicação, é uma indicação que você precisa considerar a mulher e também o neném, é de fato um público especial para a gente poder atender, mas a partir do momento que você se recusa a fazer esse atendimento, você está lavando as suas mãos e deixando de ajudar um público que precisa demais de ajuda. Nós, farmacêuticos, temos que assumir esse papel e trabalhar com aquilo que a gente sabe trabalhar, que é trabalhar com medicamento, que é trabalhar com indicação. Vou começar falando do enjoo na grávida. O enjoo na grávida é extremamente comum e esperado que aconteça. Isso varia muito de uma gravidez para outra, não só de uma mulher para outra. Às vezes você tem duas mulheres que tiveram gestações diferentes e que foi totalmente diferente em uma e em outra gestação. O enjoo é o sintoma mais comum e a gente não tem, enquanto farmacêuticos, a gente não tem nenhum medicamento isento de prescrição médica que seja destinado ao enjoo de grávida. Você tem lá, por exemplo, um sal de frutas. A gestante nem deveria tomar por conta de ter muito sal. Quando tem muito sal, a gente evita, por causa dessa grávida, poder desenvolver hipertensão. A gente não sabe como vai ser a gravidez dela, né? Então, existe esses MIPs aí, mas que a gente não deve indicar. Antes, na outra lista de medicamentos isentos, a gente tinha o Dramin, que era o que a gente podia indicar enquanto farmacêutico, mas o Dramin saiu dessa lista. O que eu falo para vocês sobre o Dramin? O Dramin para grávida, ele é excelente quando o problema dessa grávida é, por exemplo, tontura. Tem gente que quando fica tonto vomita. Então o Dramin é bom para isso. Mas segurar mesmo o enjoo da gravidez, o Dramin não dá conta de segurar. O que se tem na farmácia que é a primeira escolha de medicamento de enjoo para grávida? É o Meclin. O Meclin pode ser tomada, é a meclozina, ela pode ser tomada ou o de 25 mg de 8 em 8 horas ou o de 50 de 8 em 8 horas. Aconselho sempre vocês começarem pela menor dose e aí, se a grávida precisar, aumentar. E assim, 8 em 8 horas é o espaço que ele pode ser repetido. Vamos supor, ela tomou meio-dia. Então, ela pode tomar de novo às 8 horas da noite. Mas se chegar às 8 horas da noite ela não tiver com enjoo, ela não precisa tomar. Entende? Porque ele não é um tratamento, ele é para enjoo. Depois desse, existem outros medicamentos para enjoo que a grávida pode tomar. Um exemplo é a bromoprida. A bromoprida é um medicamento que ele não causa mal para o neném, mas ele pode trazer algumas reações na grávida, né? Tipo, pode ter reação extrapiramidal, que está relacionada a coordenar os nossos movimentos. Então, algumas mulheres têm reação extrapiramidal, raras, mas tem. E aí a gente não indica a bromoprida, porque a gente deixa para o médico indicar. Mas, tipo, a bromoprida, ela segura mais o vômito. Quando é só enjoo, o Meclin dá conta. Mas, às vezes, a mulher chega a vomitar várias vezes ao dia. Aí ela vai precisar de uma intervenção maior e normalmente eles fazem com a bromoprida. O Vonal, vamos falar do Vonal, que é a ondansetrona. O Vonal, ele foi, durante bastante tempo, muito indicado para grávida, porque o mecanismo de ação dele é muito top de linha e por conta disso ele tem pouquíssimos efeitos colaterais de sonolência, de tontura, reação extrapiramidal
piramidal não tem com Vonal, e tanto que quando ele foi lançado, a ideia dele era ser utilizado com pessoas que estão em quimioterapia, sabe? Então ele tem uma ação no sistema nervoso, ele tem uma ação periférica também, e ele é muito bom para enjoo e para vômito. Só que o que aconteceu? Por volta de 2019, mais ou menos, começaram a nascer crianças, já estavam nascendo muitas crianças com problemas orofaciais, problemas na face, principalmente na boquinha, no nariz, algumas deformidades orofaciais. Quando começam a nascer muitas crianças com o mesmo problema, é normal que se investigue a causa desse problema. E em algumas dessas investigações mostraram que o que todas essas crianças tinham em comum, todas elas que nasceram com problema orofacial num determinado período de tempo, todas elas tinham em comum o fato de que as mães tinham tomado Vonal na gravidez. Então, esses estudos sugeriram que o Vonal poderia causar deformidades orofaciais nas crianças, nos bebês, entende? Igual, por exemplo, é uma sugestão, não é uma conclusão, não tem estudo conclusivo sobre isso. Vamos falar um pouquinho da azia também para grávida, né? Para azia, porque a gestante ela tem muita azia. E a azia, ele é um sintoma que não tem uma época certa da gravidez. Tem mulher que já começa desde o começo da gravidez e tem mulher que tem no final. Porque no final, como a barriga está grande, comprime o estômago. Então, tudo que ela come, a sensação é de que está queimando, de que está voltando aqui. E é uma sensação extremamente comum na gravidez. Existem medidas não farmacológicas, como, por exemplo, água com limão, que dá muito certo. Para mim, sempre deu certo. Água com gás. Tomar água com gás, para minha azia, na minha gestação, funcionou super bem. Então, existem medidas não farmacológicas, mas existem medidas farmacológicas que a gente pode utilizar. Por exemplo, o Milanta, que é uma associação, né, de hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio e simeticona, pode ser utilizada para grávida. E se você for indicar alguma coisa separado, que você escolha o hidróxido de magnésio. O hidróxido de alumínio, ele não faz mal para o neném. Se a grávida tomar, não faz mal para o neném. Só que o hidróxido de alumínio, ele tem um fator interessante, ele é constipante, ele prende o intestino. Então, às vezes, a grávida já está com prisão de ventre, que é um assunto que eu vou falar em seguida, e se ela tomar o hidróxido de alumínio, ela agrava esse problema. Então, por isso, a gente não indica hidróxido de alumínio puro para a grávida. Aí a gente tem o hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio ele é o contrário do hidróxido de alumínio na questão da prisão de ventre. Enquanto o hidróxido de alumínio prende, o de magnésio solta o intestino. Então, se for uma gestante que tiver com azia e com prisão de ventre, o hidróxido de magnésio vai ser fantástico para ela, para as duas coisas. Mas, se ela não tiver, se o intestino dela estiver normal, o ideal é que você utilize um desses que mistura. Por quê? Como o hidróxido de alumínio prende, o hidróxido de magnésio solta, eles equilibram um equilibra a ação do outro e aí não vai dar problema no intestino. E a simeticona, apesar de estar classificada como risco C, pode ser indicada sem problema nenhum para uma mulher que está grávida. Ok? Agora sim, vamos passar para o intestino. Falamos do estômago, enjoo, azia, má digestão, né? Que esses hidróxidos também ajudam bastante. Agora falar do intestino. A grávida, ela pode ter prisão de ventre e ela pode ter diarreia. Olha o fator de atenção. A prisão de ventre é esperada na gravidez. É normal que a grávida tenha. O que a gente faz? A gente orienta que ela tome bastante água e que ela faça caminhada, porque isso estimula o intestino a funcionar melhor. E muito líquido e evitar comidas que sejam constipantes, tipo muita farinha, que vão fazer com que o intestino já demore mais a funcionar. Então, é esperado. E tem um outro detalhe. Durante toda a gravidez se toma ferro para poder evitar uma anemia. Então, tudo isso agrava esse fator de prisão de ventre na gestante. O que é seguro uma grávida tomar? Que não vai fazer mal para ela, não vai fazer mal para o neném. É seguro ela usar a lactulose, que a lactulose ela é um açúcar, só que é um açúcar não absorvível pelo nosso organismo. Quem usa esse açúcar são as bactérias do nosso intestino. Então, elas fermentam ele, né? Elas utilizam esse açúcar e essas bactérias acabam ajudando o intestino a funcionar melhor. Ele é um medicamento que não vai ter efeito imediato. Ele vai levar mais ou menos uns 2 dias para a mulher conseguir fazer cocô.
tempo. Então, se ela tiver com uma prisão de ventre crônica, que está direto, primeiro ela vai ter que fazer uma evacuação mais que de emergência mesmo. Para isso, utiliza-se o supositório de glicerina. Então, o supositório de glicerina é seguro e ele é para uma ação mais imediata. Enquanto que a lactulose, ela tem uma ação mais lenta, mais constante. Então, ela pode tomar ao longo do tempo, quando ela estiver com bastante prisão de ventre, para ajudar meio que regular o intestino. Outra coisa importante, o óleo mineral também pode ser utilizado na gestação. Não tem perigo para a grávida e nem para o neném, porque o óleo mineral também não é absorvido pelo nosso corpo. Ele vai só umidificar, assim, sabe? Tornar as fezes mais amolecidas. E aí, ele pode ser utilizado também mais numa situação de emergência. Porém, numa situação emergencial, tipo, tá 3, 4 dias sem fazer cocô, tá incomodando demais, a gente fica com medo, tá? A grávida, ela tem medo de fazer força para fazer cocô e afetar o neném. A grávida tem medo de tudo. Então, o que eu sugiro que você indique? Utiliza o hidróxido de magnésio, tomando, pode ser tomado até 20 ml de 8 em 8 horas, até a dose mínima é 10, e usar o supositório de glicerina. Aí ela vai ter uma evacuação mais emergencial. E aí ela passa um tempo tomando a lactulose. Entenderam? Essa é a melhor indicação para grávidas com prisão de ventre. Então, gente, pra gente finalizar, quero falar então da diarreia na grávida. Veja bem, diarreia na grávida nem sempre é algo tranquilo, nem sempre é algo normal não, tá? O que acontece? Quando a gente tem diarreia, grávida ou não, quando se tem diarreia, o intestino está agitado, o intestino está se mexendo muito. Seja uma virose, seja uma bactéria, seja um medicamento, qualquer coisa que cause diarreia, está fazendo com que o intestino trabalhe muito mais. O intestino e o útero estão muito próximos. E aí, esse aumento da contratilidade intestinal pode afetar o útero. Então, a gente não pode considerar diarreia algo super tranquilo para uma grávida ter. Não é uma coisa tranquila de ter. Quanto tempo ela pode ficar com diarreia sem que isso porque a gravidez dela? Máximo 48 horas. Uma grávida com mais de 2 dias de diarreia, ela tem que ser atendida na emergência. É perigoso, é muito perigoso. Inclusive, algumas mulheres em idade gestacional mais avançada, quando começam a ter diarreia, pode ser até um sinal de trabalho de parto precoce. Pode ser um sinal de aborto. Então, a diarreia não é algo tranquilo. O que é que a gente vai orientar essa grávida? Ela chegou na farmácia falando que está com diarreia. Primeira coisa, comeu alguma coisa diferente que pode ter te causado isso? Fez alguma coisa diferente que pode ter te causado isso? Não sei. Quantos dias tem? Já tem uns 3 dias que estou com muita diarreia. Direto para a emergência. Ok? Agora não começou ontem, eu tô meio enjoada também, acho que eu comi alguma coisa que não foi legal. Beleza, tudo indica que seja uma virose ou alguma coisa do tipo. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente faz com uma pessoa que não tá grávida. Repositor de flora, sal de reidratação oral, mesmo se for diabético. Tem um monte de gente que tem resistência e indica sal de reidratação oral porque tem glicose. Mas subentende-se que uma pessoa que tá com diarreia, mesmo se ela for diabética, ela não tá comendo direito. Então, ela precisa de repor a glicose, ela é importante também, tá bom? Sal de reidratação oral, repositor de flora e pode ser utilizado o Buscopan. O Buscopan simples ou o Buscopan com paracetamol para a grávida, em qualquer idade gestacional. Por quê, gente? Porque o Buscopan ele tem uma atividade antiespasmódica, ele vai ajudar o intestino a relaxar, sem prender a diarreia dessa mulher, entende? Porque se for infecciosa tem que sair fora, não pode ficar ali o que está causando essa infecção, entenderam? Então, máximo 48 horas, e a orientação é, se dentro de 48 horas não diminuir ou parar, você precisa de ir para emergência. Gente, olha, muito obrigada, inclusive se você está aqui no meu YouTube, já coloca para seguir aí no canal, se você ainda não segue, compartilha com as pessoas, vai ficar salvo aqui. Se você acha que foi importante para você, pode ser importante para muitos farmacêuticos também. Um excelente dia para vocês. Beijo, tchau, tchau. Você já sabe que o OFP é a primeira e maior comunidade de farmacêuticos referência do Brasil. Mas o que você talvez não saiba é que agora a plataforma está de cara nova, muito mais moderna, robusta
e recheada de novos conteúdos. Com mais de 200 aulas disponíveis, no OFP você tem acesso de 1 ano a todo esse conteúdo prático e direto ao ponto, o que o torna um verdadeiro manual para farmacêuticos. Além de todo esse conteúdo na nova plataforma, você tem acesso a uma comunidade exclusiva para farmacêuticos, que é um verdadeiro tesouro. Lá, você vai trocar experiências, levantar discussões sobre assuntos relevantes e importantes no meio farmacêutico e receber todo o suporte que precisa da nossa equipe e colegas farmacêuticos. E toda a plataforma é gamificada, ou seja, você ganha pontos a cada nova interação com o conteúdo ou comunidade. E esses pontos lhe renderão vantagens exclusivas dentro do OFP e os outros produtos da Sara Faria. Acesse agora a nossa plataforma e faça parte da maior comunidade de farmacêuticos referência do Brasil.